na pessoa de Jesus, Deus veio, Deus entrou no mundo fisicamente. Aquele que conhecia exatamente como as coisas deveriam ser, chegou a lugares onde obviamente não eram. Em Jesus, Deus e o homem tornaram uma só pessoa, um ser diferente onde o mundo nunca viu e, cara, jamais verá. Jesus é e sempre será totalmente Deus e totalmente homem. E Jesus mudou o curso da história para sempre, brother. E como todo mundo já sabe, Jesus veio de uma mulher humana, onde gerou o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, mano. E, cara, eu fico muito boiando, porque assim também como a gente tem um corpo humano, Jesus também tinha. O próprio Deus tinha um corpo, onde teve que crescer em sabedoria, sabe? Tipo, eu fico imaginando, tipo, um Jesus, criancinha, sabe? Tipo, brincando de corrida. Porque eu acho que normalmente era brincadeira daquele tempo. Jesus, ele se cansava, tipo, de uma viagem, ele sentia fome, ele chorava, ele tinha sede. E isso tudo confirma, cara, que Jesus sentia o mesmo sentimento de um humano, sabe? Porém, sem pecado. Ele não tá mais sujeito à fraqueza, a doenças. Agora, Jesus, ele tem um corpo que sim, de fato, tem ossos, não é um fantasma. Mas agora ele vive num corpo glorificado. O que eu quero dizer é que Cristo, ele teve que passar por uma humanidade, sabe? Ele teve que se tornar humano só por nos amar. Ele se humilhou, você tem noção que é isso? Jesus, ele se humilhou, ele sendo Deus, ele estava no trono, tranquilaço, ele teve que vir até aqui para nos salvar pessoas que não mereciam amor. O próprio Deus, você tem noção que o próprio Deus que criou tudo, ele teve que aprender a ler, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar, tudo por nos amar. Não porque merecemos, mas porque ele simplesmente nos amou. Jesus sentiu toda a gama de emoções, ele admirou-se da fé do centurião, ele chorou pela morte de Lázaro. E antes da crucificação, ele disse que a minha alma estava com uma tristeza muito grande. E disse que agora meu coração está perturbado. Então Jesus era tipo igual a gente, sabe? Ele sentia emoções, ele sentia esses tipos de sentimentos. Mas a única diferença entre eu e Jesus é que ele não peca. Ele nunca pecou e nunca vai pecar. O Deus, ele não pode ser corrompido. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. E por isso que Jesus fala que ele tem obedecido aos mandamentos do Pai. E no amor ele permanece. Paulo também se refere a Jesus como aquele que não tinha pecado. Pedro também fala que ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano esteve na boca dele. E de fato, Jesus sofria a tentação também, assim como a gente. No entanto, ele não pecava. Jesus, para nos salvar, ele precisava ser completamente humano, para obedecer perfeitamente o Pai. A sua obediência representativa como homem está em contraposição à desobediência de Adão. Porque a palavra fala que a partir de um homem muitos foram feitos pecadores, mas é a partir de um homem também que muitos foram feitos justos. Se Jesus não fosse completamente humano e completamente Deus, a sua morte naquela cruz não significaria nada. E por isso que a gente tem que entender que Jesus é Deus e Jesus também é humano. A trindade em si, na realidade é óbvio que a palavra trindade não está na Bíblia. Mas a trindade é só um modo de você expressar em uma palavra só, explicar o que realmente Jesus é. Deus, parte de um Deus completo, só que separadamente. Falam que é como se fosse 3 velas com um só fogo, entendeu? Mais ou menos isso. Assim como Jesus teve que ser humano para viver em nosso lugar, ele também teve que ser humano para morrer em nosso lugar. Se Jesus não fosse completamente humano, a sua morte no nosso lugar não teria significado nenhum. E além disso, que Jesus teve que passar aqui nessa terra, que era fome, sede, perseguição, tentação, tudo isso também serve como ele consegue entender a gente, porque ele também passou por isso. A Bíblia diz que Jesus era completamente Deus. Paulo, ele fala que em Jesus habitava toda a plenitude da divindade. E é interessante que quando chamavam Jesus de Senhor, eles estavam empregando um termo usado como se fosse chamar ele de Deus. O Senhor, sabe? Alguém que é altíssimo, alguém que está como autoridade em nossa vida, uma autoridade suprema, onde está acima das nossas vontades, é ele que nos manda, vamos dizer assim. Também vemos quando os anjos ele vêm anunciar, né, o nascimento de Jesus, eles dizem que nasceu o seu Salvador, sabe, o Senhor. Basicamente eles estavam dizendo que foi o próprio Senhor Deus que nasceu. E é interessante que quando eles perguntam a Jesus se ele tinha visto Abraão, Jesus fala que antes mesmo de Abraão nascer,
eu sou. E é muito mais interessante que quando eles ouviram isso de Jesus, eles pegaram as pedras para apedrejá-lo. Isso é uma atitude clara de um religioso naquela época, onde eles iriam ver como uma blasfêmia de alguém falando que ele era o próprio Deus. Eles entenderam que Jesus ele usou o mesmo título que Deus usou também. Deus ele falou que eu sou o eu sou. Jesus também diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, tipo assim, falar que Jesus não é Deus é tentar corromper um pouco a escritura. Isaías também diz que Jesus é o rei que reina para sempre, onde ele trará paz para a eternidade. E Jesus é plenamente Deus, porque foi do agrado do Pai que habitasse toda a plenitude nele. E se Jesus não fosse completamente Deus, ele não poderia ter pegado sobre si os nossos pecados. Então, basicamente ninguém seria salvo se Jesus não fosse Deus. Então, cara, Jesus é Deus, Jesus vai voltar, meu brother. O próprio Deus, mano, tomou sobre si a natureza humana, simplesmente para nos salvar. O que eu quero dizer é que Jesus morreu por nós para nos salvar. Isso é quem Jesus é. Jesus é o nosso Salvador, o nosso mediador entre os homens e Deus. É um caminho para o Pai, é um caminho para ter um relacionamento com o próprio Deus. E é através dele que vamos ter uma intimidade com Deus, cara. Não adianta a gente buscar Deus com nossas próprias forças, mas o que realmente importa, o que realmente adianta é a gente buscar Deus através de Jesus. Respeito todas as religiões, mas eu não concordo com nenhuma delas, porque simplesmente eu já fui de várias outras religiões, cara, mas o que realmente me fez chegar mais perto do Pai, de Deus, o que realmente não foi só uma rotina de ir para um culto, para algo do tipo, e voltar para casa e continuar a mesma pessoa, mas o que realmente mudou em minha vida foi seguir Jesus, porque não é só ir para o culto mais, não é só ir para uma igreja, não é só mais ir para algum tipo de um grupinho para buscar um Deus, mas é viver como Deus quer que eu viva, é permanecer naquilo que Deus quer, na vontade de Deus. Não mais ser moldado ao comportamento do mundo, mas é ser moldado ao comportamento, ao caráter de Cristo Jesus, o próprio Deus.